Olá, como estão vocês? Tudo bem? Bom, sem qualquer sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E isso está registrado até mesmo no livro Guinness dos Records. As passagens mais populares, como o dilúvio e a luta entre Davi e Golias, por exemplo, são conhecidas até por quem nunca leu o livro sagrado. A ciência tenta entender as várias passagens bíblicas, como também encontrar evidências que comprovem que realmente aconteceram. E, para a surpresa de muitos, algumas evidências parecem ter surgido para tirar as dúvidas ou incrustar ainda mais perguntas em meio aos mistérios da Bíblia. Vamos, então, conhecer 8 fatos bíblicos que, ao que tudo indica, foram comprovados. O primeiro item de hoje é sobre os rios de sangue. As pragas bíblicas formam um conjunto de 10 desastres naturais que Deus enviou sobre o Egito para libertar os israelitas da escravidão. Elas são descritas no livro de Êxodo, capítulos 7 a 12. Algumas dessas pragas são as águas do rio Nilo se transformando em sangue, as rãs, os piolhos e as moscas invadindo o país, os animais e as pessoas sofrendo úlceras, a chuva de granizo, gafanhotos e trevas que duraram 3 dias e 3 noites. Por muitos anos, estudiosos seculares consideraram que essa narrativa não aconteceu realmente, mas foi escrita pelos israelitas em uma data posterior para destacar o poder do seu Deus sobre os deuses dos outros. No entanto, evidências recentes sugerem que as 10 pragas bíblicas de Moisés e do faraó Ramsés podem, na verdade, ter ocorrido. Em 2010, pesquisadores que estudaram estalagmites em cavernas egípcias e utilizaram a evidência geológica obtida para reconstruir e mapear padrões climáticos do passado, notaram um acontecimento dramático há aproximadamente 3.000 anos, coincidindo com o reinado do faraó Ramsés II. A evidência revelou que durante esse período uma mudança climática significativa ocorreu repentinamente, resultando em um rápido aumento de temperatura e uma severa seca em todo o Egito. Foi tão intensa que teria secado o poderoso rio Nilo, transformando-o no que os pesquisadores descreveram como um curso de água lamacento e de um movimento lento. Bom, com essas novas descobertas, pesquisadores de todo o mundo começaram a perguntar se essa ocorrência poderia ter resultado nas 10 pragas mencionadas na Bíblia. Bom, vamos nos lembrar das principais. A primeira delas foi a transformação do rio Nilo e de seus afluentes em sangue. O rio de sangue afetou a pesca e a agricultura dos egípcios, que dependiam do Nilo para sua sobrevivência. A priori, cientistas pensavam que a cor avermelhada pudesse ter sido originada de materiais ferrosos presentes no rio, mas isso foi descartado. Estudos mais recentes, no entanto, revelaram que o Nilo foi afetado por algas de água doce, do gênero Oscillaria, conhecidas como algas de sangue de Borgonha, que avançaram e se reproduziram em grande quantidade nas águas do Nilo. Em quantidade exagerada, as águas comprometem bastante o nível de oxigênio da água, matando os animais que vivem nela. Para piorar, o fato do Nilo estar com seu nível muito baixo, além da morte de inúmeros peixes, também teria deixado a água barrenta, fedida e inutilizável. Os cientistas dizem que é condizente com o que é relatado na Bíblia. Bom, ainda sobre as pragas, vamos para a número 2. Praga das rãs. A praga das rãs. Em Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 4, Deus instrui Moisés a informar o faraó
que, se não liberar seu povo, ele encherá todo o território com rãs. No caso, subentende-se anfíbios saltitantes em geral. As rãs, então, teriam invadido ruas e casas, atormentando a todos. Este evento tem uma explicação, que está diretamente vinculada à primeira praga, assim como as demais pragas também estão, segundo os estudiosos. Como houve um crescimento desordenado de algas no Nilo, deixando suas águas inóspitas para certos seres vivos, milhares de sapos e rãs também praticaram o êxodo, tomando emprestado o termo bíblico. Isso nos leva à terceira praga, conhecida como a praga dos piolhos. A praga dos piolhos. Bom, a narrativa descreve como Moisés, o líder dos israelitas, foi instruído por Deus a estender sua vara sobre as águas do Egito, transformando-as em piolhos. Algumas traduções trazem mosquitos ao invés de piolhos. Trata-se de uma manifestação do poder divino, quando os piolhos infestaram homens e animais. Há duas observações científicas a respeito. Uma é que os insetos, em geral, proliferaram em demasia, uma vez que os anfíbios, seus predadores naturais, começaram a morrer fora do seu habitat. Quando a Bíblia cita piolhos, não quer dizer que os insetos tenham sido especificamente piolhos, mas sim mosquitos e moscas e em quantidades absurdas, já que o rio Lamacento e a quantidade de animais mortos formavam o cenário perfeito para a proliferação dos insetos. E não só os habitantes passaram a se sentir incomodados, assim como o próprio faraó e seus súditos diretos, como também começaram a ficar doentes, já que a disseminação de alguns males passou a ocorrer. A quarta praga fala também da invasão de moscas, mas os pesquisadores acabaram fazendo a relação desta com a terceira praga. Tais insetos acabaram por influenciar negativamente a quarta praga, que foi a morte dos rebanhos. A morte dos rebanhos está escrita em Êxodo 9, versículos 1 ao 4, que Deus instrui Moisés sobre a praga que lançará sobre as criações, caso o povo não seja libertado. Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, todos iriam ser sacrificados por Deus. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Êxodo 9, 1 a 4. A morte de grande parte dos rebanhos naquela época também é consequência das pragas anteriores, especialmente das moscas, que transmitem doenças não só para seres humanos, como, claro, para animais. Sendo assim, os cientistas acreditam que a quinta praga poderia ter sido causada por insetos que propagam a peste bovina africana ou a língua azul no gado, resultando em mortes generalizadas na população animal. Isso nos leva à quinta praga, que é a das feridas purulentas, isto é, que contém pus, como é o caso do furúnculo. Muitas pessoas naquela época contraíram furúnculo, e isso também tem raiz na proliferação dos insetos, uma vez que tanto animais quanto as pessoas podem ser picadas por um inseto contaminado. E pronto, eis aí a receita ideal para um furúnculozinho de nada na pele. Bom, nem queira ter um negócio desse que é muito chato.
Bom, e o que dizer então sobre o Grande Dilúvio? O Grande Dilúvio é uma história bíblica que narra como Deus decidiu destruir toda a vida na Terra por causa da maldade dos seres humanos, exceto Noé e sua família, que foram preservados em uma arca feita de madeira de gofer. A Bíblia diz que Deus enviou um dilúvio de águas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e que depois de 7 dias, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído. A pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, indicando que a terra estava seca. Embora a narrativa da Arca de Noé seja espetacular, estudiosos afirmaram por muito tempo que ela não ocorreu de fato, considerando-a pouco mais que um mito. No entanto, essa opinião começou a mudar em 2000, quando 2 geólogos da Universidade de Colômbia, Walter Pittman e William Ryan, iniciaram um estudo de amostras de núcleos retiradas do fundo do Mar Negro. De acordo com estudos geológicos, o Mar Negro já foi um lago de água doce separado do Mar Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo. Há cerca de 10 mil anos, durante o final da última era glacial, o nível da água no Mar Mediterrâneo subiu tanto que ultrapassou o Estreito de Bósforo, inundando a área do Mar Negro. A água teria começado a fluir através da brecha com uma força de mais de 200 vezes a das cataratas do Niágara. Em um único dia, teria entrado água suficiente na bacia do Mar Negro para cobrir uma área do tamanho de Manhattan, a uma profundidade de mais de 900 metros. Ao final de um ano, aproximadamente 155 mil quilômetros quadrados de terra teriam desaparecido sob a água. Saindo do campo das pragas, vamos a outra passagem de grande relevância na Bíblia, e que também está vinculada a Moisés. A travessia do Mar Vermelho. A narrativa sobre os israelitas e sua libertação do cativeiro no Egito prossegue no capítulo 14 do livro de Êxodo. Após a 10ª praga finalmente persuadir o faraó a permitir que partissem, ele muda de ideia e mobiliza seu exército, composto por 600 dos seus melhores carros para persegui-los. Os israelitas se veem encurralados entre montanhas de um lado e o Mar Vermelho do outro, em Pi-Hairote. Diante dessa situação crítica, Deus instrui Moisés a estender sua vara sobre o mar, dividindo-o e permitindo que os israelitas atravessem a pé com as águas formando paredes à direita e à esquerda. Ao perceber a fuga dos israelitas, o exército egípcio parte em perseguição. No entanto, quando os israelitas alcançam o outro lado, Deus instrui novamente Moisés a estender a mão, fazendo com que as águas retornem e engulam o exército egípcio, incluindo carros e cavalaria. Nenhum deles sobrevive. Embora a narrativa da divisão do Mar Vermelho seja um dos eventos mais dramáticos da Bíblia, em 2010, o cientista Carl Drews, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica da Universidade do Colorado, propôs uma explicação científica. Ele explorou o fenômeno da degradação do vento, no qual ventos fortes movem a água de um lado, criando uma breve faixa de terra seca. Drews sugeriu que essa degradação do vento pode ter ocorrido no Antigo Egito, oferecendo uma explicação para o evento bíblico. Drews, utilizando simulações por computador, identificou o lago Tanis como uma possível localização, onde ventos fortes do leste teriam movido as águas, criando uma ponte terrestre temporária. Embora o texto bíblico mencione o Mar de Juncos em vez do Mar Vermelho, a tradução incorreta para o grego gerou confusão ao longo dos séculos. Essa interpretação, segundo Drews, fornece uma perspectiva que se alinha com os relatos bíblicos.
Em 1250 a.C., o lago Tanis era, de acordo com Drills, uma lagoa salobra, rasa, que fornecia o habitat perfeito para o crescimento de caniços de papiro. Mais uma vez, parecia que um evento bíblico surpreendente poderia ser explicado por um fenômeno natural. Talvez a degradação do vento realmente tenha ocorrido por acaso, quando os israelitas fugiam do Egito, permitindo-lhes atravessar o Mar de Juncos para um local seguro. De qualquer forma, não há dúvida de que isso poderia ter acontecido. A Bíblia também cita um caso intrigante, e bastante famoso, que é o fim de Sodoma e Gomorra. Conforme Gênesis 19, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, devido a tanta promiscuidade, violência e desrespeito às leis divinas em que sua população vivia. Deus enviou 2 anjos para destruir as cidades, salvando apenas o homem justo, Ló e sua família. Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma chuva de enxofre ardente, eliminando todos os habitantes e a vegetação. A esposa de Ló, ao olhar para trás, transformou-se em uma estátua de sal. A visão tradicional da destruição de Sodoma e Gomorra como um evento religioso foi desafiada em 2006, quando arqueólogos, liderados por Stephen Collins, descobriram evidências em Tal el-Haman, uma cidade antiga no Vale do Jordão. Escavações revelaram camadas de cinzas, tijolos derretidos e ossos queimados, indicando um evento catastrófico. Análises sugeriram que a causa foi uma explosão cósmica, semelhante ao evento de Tunguska, em 1908. A temperatura atingiu 2.000 graus Celsius, derretendo materiais instantaneamente, e uma onda expansiva devastou a cidade, resultando na morte de todos os habitantes e na desolação de região por séculos. O evento de Tunguska refere-se a uma explosão misteriosa que ocorreu em 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, na Sibéria, Rússia, considerada o maior evento de impacto de um objeto celeste na Terra nos tempos modernos. A explosão foi aérea e ocorreu a uma altitude de cerca de 5 a 10 quilômetros acima da Terra, resultando em uma onda de choque poderosa que devastou uma área remota de floresta siberiana, derrubando aproximadamente 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 2.150 quilômetros quadrados. Nenhuma das 8.000 pessoas que viviam na região sobreviveu. Bom, a não ser Ló, que por sinal acabou ficando viúvo. Para fechar nossa lista, qual a veracidade que há em nosso número 8? A Torre de Babel. Algumas gerações após o grande dilúvio de Noé, quando toda a humanidade compartilhava uma língua comum, a ousada empreitada da construção da Torre de Babel foi iniciada, como conta o capítulo 11 de Gênesis. Utilizando tijolos em vez de pedras e betume em lugar de argamassa, os construtores decidiram erguer uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, aspirando a fazer um nome para si mesmos. Contudo, a audácia do projeto enfureceu a Deus, que, em resposta, confundiu suas línguas, causando desentendimento entre eles e dispersou-os pela terra, interrompendo abruptamente a construção da Torre de Babel. A história da Torre de Babel na Bíblia é frequentemente interpretada como uma explicação para a diversidade de idiomas no mundo, embora cientistas e linguistas tenham refutado essa ideia. No entanto, por anos surgiram teorias sobre a existência de estruturas na antiga Babilônia que poderiam estar relacionadas à narrativa bíblica. Em 2017, o professor Andrew George, especialista em Babilônia da Universidade de Londres, teve um acesso a uma tabuleta de argila da antiga Babilônia, esquecida por um século
e mantida por um colecionador privado. A tabuleta revelou uma representação esculpida de uma imensa torre em formato de zigurate, com 7 níveis, ao lado do rei Nabucodonosor. Abaixo da escultura, um texto identificava a estrutura como o Zigurate de Babel, ou a Torre do Templo da Babilônia, e descrevia sua construção. Uma citação atribuída a Nabucodonosor afirmava: construí minhas estruturas com betume e tijolo cozido por toda parte. Eu as terminei, elevando sua parte superior até o céu, fazendo-as brilhar como o sol. Bom, essa descrição, notavelmente semelhante ao relato bíblico, apontava para a possibilidade de que a história da Torre de Babel fora inspirada nesta construção real. A citação continuava detalhando os envolvidos na construção, incluindo pessoas de todo o mundo, refletindo a importância do idioma na história bíblica. Em suma, a evidência da tabuleta sugeria que a Torre de Babel, descrita na Bíblia, pode ter sido influenciada pela construção do zigurate de Babilônia, conhecida pelos israelitas durante seu cativeiro na Babilônia. Muito do que foi escrito no passado e que hoje está sendo redescoberto pela ciência tem algum sentido. Por mais que algo pareça impossível, parece haver um concretismo por trás. Graças ao trabalho de pesquisadores incansáveis, é que hoje podemos ter uma visão mais ampla do que os antepassados enxergavam e como enxergavam a realidade. Tudo é uma questão de traduzir corretamente as escrituras, ou, por outro lado, de fé. É isso. Obrigado por me acompanhar e até a próxima. Tchau!